Eu estava vendo ali no caminho e estava me lembrando que o pastor Sérgio gosta de dizer assim, que aqui está só uma parte, né? Ainda falta 300, né? Mas eu vou dizer uma coisa que eu me lembrei no caminho. É porque cada um de vocês tem poder para cada um fazer 300. Viu? É assim. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade, né? A confiança dos meus pastores, o convite, né? A honra de ser convidado para compartilhar com vocês, né? Algumas experiências e principalmente o milagre que o Senhor fez na minha vida, né? Então agradeço a Nadiele, agradeço o irmão André e agradeço a presença dos visitantes, que tem pessoas aqui que eu realmente não via, não conhecia, vi que a Nadiele trouxe uma pessoa do trabalho, visitar a sua irmã, né, que também é minha cliente. Meu filho, né, eu nem esperava essa visita ali, eu disse para ele foi a minha surpresa, né, fechou a barbearia nesse horário, a gente sabe que não é fácil, não foi fácil para mim sair de trabalho também, viu, mas eu agradeço demais a oportunidade. Amém? Eu gostaria de ler um versículo, está lá no livro de João, bastante conhecido, capítulo 3, versos 16. A missão do Filho. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que justificasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chegará para a luz, a fim de não serem guiadas as suas obras. Último versículo. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, perfeitas em Deus. Amém. Um versículo bem conhecido, e nós usamos muito esse versículo, até mesmo para evangelizar, para falar desse amor, né? E como o ponto alto aqui dessa palestra, né? A primeira palestra que eu já estou acostumada nas igrejas, dar testemunho sobre a minha vida, na qual o Senhor fez uma obra muito linda de salvação. Eu costumo dizer que o maior milagre que eu vi na minha vida foi uma transformação de caráter, aonde o meu caminho era totalmente mau. Mas, por outro lado, um dos maiores presentes que eu posso dizer hoje para a igreja é que quando eu aceitei e quando eu comecei a vir para a igreja, quando eu comecei a entender, né, os princípios, o que era que Deus estava fazendo na minha vida, quando eu comecei a entender isso, eu vi que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos dá muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E foi assim que Deus fez. Hoje eu tenho 38 anos, eu aceitei Jesus com 21 anos, e de lá para cá o Senhor fez coisas que eu digo para a igreja, eu não imaginava, mas hoje são bem maiores e bem melhores. E eu vou lhe dizer, aqui, minha irmã, é só uma passagem, ainda tem coisa muito melhor. Aqui é só um pouco, aqui é só uma parte, né, do que nós vivemos. Mas eu agradeço aos jovens, né, por esse
por, por ter vindo. Fiquei muito feliz com a sua presença ontem aqui, né? Você se reconciliando. Certa vez eu vi um jovem aqui, né? O irmão Williams. E quando eu vi esse jovem aqui falando ousadamente, falando das suas experiências, de como ele cria, né? Eu estava crendo na salvação da sua família. Quantas vezes nós não vemos esse jovem aqui sozinho? E eu vou lhe dizer, eu chorei muito ali sentada, porque eu não tive essa oportunidade. Eu não tive liderança. Eu não tive pastores. Foi difícil, igreja. Eu aceitei Jesus com 21 anos, com um chamado. Eu olhei para o céu e acreditei que havia um céu. E havia um Deus que pudesse ouvir aquele clamor. Então, hoje, quando eu vejo um jovem drogado, quando eu vejo um homicida, um ladrão, seja o que for, eu sei que Deus ama ele de tal maneira que enviou o seu filho para a salvação dele. Porque Deus faz assim. O amor que eu tenho pelos meus filhos, que você tem, Aline, pelo seu filho, ainda não é nem parecido com o que Deus tem por mim e por essas pessoas e por nós. Não é assim? Então, quando a minha infância, quando eu entendi, meu irmão, o lar que eu vivia, onde eu estava, né, de onde eu vim, lembro-me que eu criança, eu vi a minha mãe, eu com 7 aninhos, 8, né, eu não fui criada pelo meu pai, eu não tive criação de pai, e eu não tive irmãos até essa idade, eu não tinha irmãos. E quando... Só um minuto. Então, quando eu cheguei na idade de 9 anos, foi quando minha mãe veio ter meu irmão, né? Mas até então, a minha infância foi viver nas casas de um e de outro, para minha mãe trabalhar. Eu me lembro bem, até hoje eu tenho esse trauma, né? Às vezes eu falo, gosto sempre de falar, que no meu tempo eu andava pendurada, né? Quando eu era criança, eu andava pendurada nas portas dos outros para assistir televisão. Assistir os Trapalhões, porque na minha casa não tinha, né? E eu vi a situação que eu vivia dentro daquela casa, né? De taipo, minha mãe tinha uma casa de taipo. E às vezes, irmãos, hoje eu tenho 38 anos, sabe o que é que eu pergunto para a minha mãe? Por que a senhora não fez diferente? Por que a senhora vivia aquela vida? A senhora trabalhava, mas a minha mãe não conhecia Jesus. Quem não conhece Jesus, ainda que passe dificuldade, mas ela tem liberdade, ela tem paz e alegria para viver até as dificuldades. Digo isso porque há muitos, hoje, servos de Deus que pagam esse preço. Mas vamos para o ponto, né? Que veio de infância. Aí, quando eu dei por mim, a minha mãe já tinha um relacionamento com uma pessoa na qual eu via muita droga dentro da minha casa. E eu vou lhe dizer, não era uso de droga, não. Era de tráfico. Era de muita droga. E eu vi aquela situação, só que por eu ter sido criada só, o que aconteceu com a irmã Charlimar? Eu não tive tio, não tinha primo, não tinha familiares, então eu fiquei uma menina rebelde, né? Aquela pessoa que não aceitava que ninguém desse nem um carão. Era tanto que quando eu era criança, que eu ficava nas casas das pessoas, hoje eu ficava na tua casa, amanhã tu inventava uma história que não ficava mais comigo. Me lembro, para você ver como era, né? Então, era difícil até para as pessoas cuidar, né? Por ser só. Eu me achava tão só
que eu me lembro que eu criei cachorro, a minha mãe criava cachorro, e os bichinhos morriam de eu viver agarrada com eles direto, não deixava nem comer os bichinhos. Mas quando eu me dei conta, né, de que... E havia, irmãos, né, a minha mãe está aqui, hoje é uma mulher liberta, falo isso para a honra e a glória do Senhor. Havia uma mãe com vários relacionamentos. Não tinha uma pessoa certa. No dia, a carência foi tão grande, a necessidade de ter alguém para assumir a vida dela, entrar como pai de família foi tão grande, que quando apareceu um homem traficante fazendo alguma coisa, eu até me emocionei quando ela disse para mim. Quando ele me deu uma corda de peixe e pagou meu gás, ali eu me senti que eu estava sendo honrada, valorizada. Só que tudo tem um preço. Tudo tem um preço, né? E ali veio, né? E eu me lembro que quando o meu avô chegou a falecer, a minha mãe havia ficado com a quantia de dinheiro, mas eu muito criança, uns 10 anos mais ou menos, então eu só me lembro da gente morando numa casa de plástico, como se fosse num terreno invadido. E não foi muito, não demorou muito para que ele levantasse uma casa, né? O meu padrasto. Ele levantou uma casa e ali foi onde houve muitas drogas. Por quê? Porque a minha mãe não era a esposa, né? Então, aquela casa era a casa que ele usava para o tráfico. Só que eu não me envolvia, nem eu e nem minha mãe. Nem eu e nem a minha mãe, né? Nós não nos envolvimos com droga. Até que chegou um tempo, mais ou menos 13 anos, né? Quantos anos você tem, Lívia? 12? Eu tinha mais ou menos a sua idade, Lívia. Quando eu não quis mais estudar. E a minha mãe tentou. Botava, eu parava de ir. Tentava de novo, eu parava de ir. Então, o meu padrasto começou a me confrontar dentro de casa. Essa menina não quer nada. Eu ouvi muitas vezes essa palavra. Ela não quer nada. Isso é uma vagabunda, né? Eu via muitas palavras fortes dentro da minha casa. O que era para ser cuidado... vinha outra coisa, vinha palavras que me expulsavam de casa. Cheguei mesmo, olha, eu cheguei a fazer exame no ML, né, para testar, para saber se eu era virgem, porque as pessoas diziam para minha mãe que eu não era de nada e o meu padrasto, né, dava força em tudo aquilo dali. Então, ela chegou, não, eu vou. E me perguntava. E eu dizia, não, mãe, eu nunca tive contato com homem. E ela, para provar para alguém, ela me levou no ML, né, para provar aquilo. E eu vou lhe dizer, a minha rebeldia foi tão grande dentro de casa, que eu não conseguia ficar dentro de casa. O meu ambiente, eu trabalhei muito isso nos meus filhos. O meu ambiente não era um ambiente de harmonia. Não tinha um café da manhã na mesa. Não era um ambiente. A minha mãe não me levava para a missa. A minha mãe não me ensinou a orar, a rezar, a nada disso. Ela não tinha. Eu entendo, né? Eu entendo as dificuldades dela. Ela teve culpa? Não. Ela não conheceu. E se ela conheceu e não ficou, é com ela e Deus. Eu estou falando de mim, mas eu tenho que colocar minha mãe, né? Essa é a minha história, né? Eu costumo dizer para algumas clientes que elas ouvem a minha história. As pessoas que trabalham comigo, elas ouvem minha história todo dia. Porque isso aqui que você vê, o que a cliente está lá comigo, vendo, cortando, me esperando, com preferência, né? Ah, você é a top, você se garante. Aquilo é o meu momento. A minha história, talvez ela não estaria comigo dizendo que eu era top, né? A verdade é essa. Mas aquele momento ali
As palavras que vinham era essa. A rebeldia tomou de conta. E várias vezes quando eu dou o meu testemunho, eu sempre costumo dizer que o que você não cuida em casa, o mundo cuida e cuida muito. E o pior, os pratos que vêm do mundo, eles são deliciosos, prazerosos. Quem foi que disse que o pecado é ruim? O pecado não é ruim, mas ele tem um preço. E não é outra pessoa que vai pagar o prato para você, não. É você que vai pagar. Então, ali veio a rebeldia. Não queria estudar e agressiva. Eu me tornei uma menina agressiva. Eu tinha 13 anos e não tinha quem gostasse de ser minha amiga. Às vezes eu costumo dizer que na minha infância eu não fui convidado para aniversário de ninguém. Porque as pessoas tinham medo de se aproximar. Tinha medo. E às vezes, quando penetra, eu ia em algum aniversário, o que acontecia? As pessoas davam logo um pedaço de bolo com refrigerante, que era para poder sair logo. Entendeu? E aquilo me deixava... Hoje eu digo para vocês, que quando eu chego em algum ambiente, que eu sou olhada com esses olhos... Dessa maneira, eu louvo a Deus, porque hoje eu vivo aquele versículo de que eu sou livre para não fazer. Mas eu sei o que aquela pessoa está vendo em mim. Eu sei. Porque um dia eu fui rebelde e eu olhei as pessoas dessa maneira. Ah, você não acredita em mim, não quer nada, não vai me dar uma chance, não quer ser minha amiga? Então, também não quero não. E eu bancava a besta, a estúpida, a ignorante, a violência. Aonde nós moramos se chama Malvina. E eu me colocaram um apelido num bairro que eu era a malvadinha da Malvina. Entendeu? E eu vou lhe dizer, sabe como era que eu chegava no meio das adolescentes, no meio das meninas? Eu olhava, eu desejei um patins. E não havia um patins. Minha mãe não tinha condições de me dar um patins. E eu queria porque queria andar de patins. Mas eu olhava todo mundo para lá e para cá no patins, mas eu não tinha um patins. A única maneira de eu ter um patins era se eu tomasse o patins. Porque ninguém ia me dar. Então eu fui lá e tomei o patins. E detalhe, eu não sabia andar como nunca soube andar. Mas eu tomei para dizer que eu tinha um patins. O que aconteceu? Com toda essa rebeldia, com muito desenvolvimento, né? Dentro da minha casa, para vocês terem ideia, nunca dentro da minha casa houve entrada e saída de homens que pudessem usar droga dentro da minha casa, nem nada não. O meu padrasto não aceitava isso. Mas, devido ao meu lar não ter sido um lar que tinha harmonia, a minha mãe, ela dizia assim, não bote a minha filha para fora não. Mas ela não tomou a decisão de dizer, eu fico com a minha filha e você sai. Entendeu? Ela não fez isso. Por ela não ter feito isso, Deus sabe por quê. Se você está vendo essa mulher hoje contando essa história, é porque tudo teve um propósito. Até hoje, eu tenho isso na minha vida. Nada acontece na vida do ser humano, na vida do crente, do macumbeiro, do maconheiro, do assassino, do presidente, que Deus não venha deixar ou permitir. Tudo é permitido por Ele. Tudo. Então, nessa luta, eu encontrei facilmente droga. E eu vou lhe dizer, a primeira porta foi o cigarro. Foi o cigarro, né? Comecei a tragar, e depois do cigarro vieram a maconha, e depois da maconha veio os comprimidos. Eu tenho certeza, eu postei lá no meu Facebook essa palestra. Muitas das pessoas lá disseram, essa daí tem alguma coisa para contar. Eu vou lhe dizer, aonde eu morei, a pessoa que eu fui nesse bairro, tem vezes que eu chego lá e as pessoas olham para mim, como é que pode? Como é que uma pessoa muda tanto? Porque é Deus que transforma. Porque o Senhor diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor.
Eu não imaginei, meu irmão. Lhe digo isso com toda graça e humildade. Eu nunca imaginei que eu tivesse o valor tão grande como eu vejo ele em mim hoje. Porque é um valor do sangue. Eu entendo aquela crucificação. Eu entendo o amor que Deus teve. Mas esse amor, para me entender, Valesca, foi necessário eu abrir o meu coração. Foi necessário eu entender aonde era o buraco que eu vivia. Aonde eu estava. E ali, depois de uns 14 anos, até uns 14 anos, eu tinha muito envolvimento. Aonde tinha uma calçada, aonde tivesse... E eu vou lhe dizer... Pessoas assim, só tem olhos para imaginar ver. Não vai pensar que ela vai achar bonitinho, um rapazinho. Eu chamava era de Zezinho. Eu lá quero conversar com esse Zezinho, isso é uma bestada. Porque não tinha entendimento para mim. Entendeu? Então, aos 15 anos, eu fiquei grávida. Com 15 anos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Pergunte quantas vezes... Alguém sentou comigo e me disse que anticoncepcional evitava? Nunca. Nunca. A primeira vez que eu fui tocada, eu fiquei grávida. E quando eu fiquei grávida, eu me lembro que eu ainda chegaram para mim ainda para dizer para mim tirar o meu filho. Mas a minha inocência era tão grande. E o propósito de Deus na vida desse menino aí era tão grande, que eu disse assim, não, eu não vou tirar o meu filho. Deixa ele vir. Eu acabei gostando como se fosse até boneco, irmão. A inocência é tão grande, que eu comecei a gostar como se fosse boneco. Mas quando o boneco nasceu, o boneco chorava. O boneco fazia cocô, entendeu? O boneco chorava, o boneco fazia cocô e eu não consegui. Eu ainda continuava no mesmo lar. As palavras que eu ouvi quando eu estava grávida era: vai embora você, o seu filho e a sua mãe. E a minha mãe só chorava. Até hoje eu digo para ela que ela não foi nem um pouco valente, não. Eu não sei de quem foi que eu puxei, não. Porque eu achava... Até hoje, quando eu olho para a história dela, eu vou olhar a história dela. A senhora foi muito frouxa, mãe. Entendeu? Eu digo, por que a senhora não me chamou? Mas tem um propósito, né? Às vezes a gente ri, mas eu nunca tive conversas com a minha mãe como eu tenho hoje. E sabe o que eu mais admiro quando ela me fala? É que ela deu muitos filhos. Teve também uma mocidade difícil, ficou grávida muito cedo e saiu dando os filhos, irmão. E às vezes eu olho para ela e ela chora porque ela sabe que hoje ela só tem 2 filhos. É eu e o Luizmar. O Luizmar está guardado, a gente diz que está guardado. O Luizmar está guardado. Mas quando ela fala nos outros filhos, irmãos, eu me lembro como meus irmãos. Mas eu olho para ela e eu digo, já pensou se a senhora tivesse me dado, mãe? Hoje a senhora não tinha essa história. Entendeu? Aí, Lívia, eu vim para... Eu comecei a cuidar do menino, mas o menino deu trabalho e eu, saí de casa, irmão. Eu anoitecia, eu apareci em casa só de noite. Certa vez a minha mãe disse assim, a minha mãe saiu para trabalhar e a minha garganta fica seca por causa do ar. Aí ela disse assim, deu leite para esse menino aí, é inocência, viu, irmão André? Deu leite, faço leite para ele, dê a ele que eu vou trabalhar. Porque ela via que eu era expulsa demais de casa. Sabe o que aconteceu? Eu passei o dia dando o mesmo leite pro bichinho, ele não comeu todo.
E quando foi de noite, ele passou a noite no hospital. E por muito tempo o Joel teve problema de infecção por conta desse acontecimento. Quando eu vi que era, uma vez, a minha mãe foi para o hospital e deixou uma bacia, pode prestar atenção no que eu estou dizendo, uma bacia de fralda cheia de cocô para mim lavar. Eu olhei, eu disse, eu não vou lavar, não. Eu joguei, foi fora, e o menino ficou sem nenhuma fralda. Depois que isso aconteceu, pronto, irmão. Eu era uma menina com 15 anos, que era mãe. O meu lar continuava do mesmo jeito. Era um comércio de droga, certo? E eu vivia sendo expulsa. E para mim não ficar ouvindo aquilo dali, eu me lembro, eu acho que alguém conhece aqui, Barra do Ceará, ali pro lado da Barra do Ceará, tinha um forró lá que chamava Forró do Povo. E eu me lembro que aos 15 anos, eu fui para esse forró. E quando eu cheguei lá, e eu não era viciada, mas eu já tinha experimentado droga, cigarro, comprimido, mas não tinha vício. Mas quando você não tem um lar, que você consegue ficar dentro, você se refugia em qualquer lugar, é bom para você. E foi o que aconteceu. E quando eu cheguei lá, vi uma pessoa assim, já era noite, e a pessoa me ofereceu um saco com cola. Cheira aí para tu ver como é bom. Esse cheiro que eu dei nesse dia, nesse saco, sabe quantos anos eles duraram, Aline? 1 ano. Eu fui acorrentada. Ele me levou, esse vício maldito, me levou aos bueiros. Aos bueiros, irmão. Eu entrava dentro da minha casa. Quando eu entrava dentro de casa, a minha mãe, ela se via tão desesperada com o meu vício, que ela tocou fogo na minha roupa toda para ver se eu não saía de casa. Mas, naquele momento, ela perdeu. Não havia mais uma filha que escuta. Naquele momento, o diabo tomou conta de uma maneira que era alucinante a reação que aquela droga fazia comigo. Eu me lembro que eu passava madrugadas e madrugadas cheirando cola dentro de um canal. E eu saía quando a cola acabava. Virava borracha, virava um chiclete. E não tinha mais cheiro. E ali eu saía. E quando eu saí, algumas pessoas me viam, eu já tinha 16 anos, e diziam assim para mim, tu é tão bonita, por que tu não fuma pelo menos maconha? Para de estar cheirando cola. Aí eu dizia assim, não, porque maconha não dá viagem. O que dá viagem é a cola. E uma vez uma mulher disse assim para mim, cada dia que tu sai daí, tu tá mais pálida. E eu acredito. Porque o meu organismo não via água e nem comida. Era só cola. Até que algumas pessoas começaram a frequentar aquele lugar. E eu fiquei com medo de ser violentada. E eu saí dali, né? E violência, como o André falou, não é só a que bate, não. O meu lar não me aceitava. O único lugar e o socorro que eu encontrava era nas drogas. Só que aí, o que aconteceu? Uma droga que fosse apenas cigarro ou fumaça não fazia mais efeito para mim. Tinha que ser algo que me tirasse do meu corpo. E naqueles momentos, eu nunca disse, se eu falei, foi em outras testemunhas, mas eu havia
Eu conversava com o próprio diabo e fazia pacto com ele nessas alucinações. E uma coisa que eu dizia para o diabo era que aos 21 anos, eu queria viver só até 21 anos. Ele podia levar a minha vida. Eu só queria ser uma mulher temida. Era isso que eu dizia para o diabo. Eu só quero ser temida. E vocês viram quando eu disse para vocês a idade que eu aceitei Jesus? Eu aceitei Jesus com 21 anos. E o fundo do poço não foi aí não, igreja. O fundo do poço veio quando eu vim envolver-me em vários relacionamentos para tentar achar talvez alguém que fizesse alguma coisa por mim, como a minha mãe, como a carência da minha mãe. Você que é jovem, ou você que não casou, ou você que já se casou errado, porque eu já tive um relacionamento que a morte andava junto de nós. O tempo todo, o inimigo tanto trazia vontade na minha vida, de eu tirar a minha vida, como a vida dele próprio. Eu chegava a me ver sem usar nenhum tipo de droga, eu me via enforcada dentro de casa. O fundo do poço veio quando eu tentei, por várias vezes, achar, Eduarda, que um namoradinho pudesse me tirar daquela vida, que um dia eu ia ser valorizada. Tudo que eu queria, havia uma carência tão grande dentro de mim, que eu queria que alguém confiasse, alguém gostasse, alguém amasse. Existia a carência de ser amada, de alguém que cuidasse, porque quando criança, ninguém disse, não, essa daqui é minha, ninguém toca. Ninguém falou isso para mim. Ninguém chegou lá no meu padrasto e disse para ele, não diga mais nada com ela, não expulse ela de dentro de casa. Ninguém fez isso. O fundo do poço foi esses vários relacionamentos. Quando eu me encontrei dentro de mais um relacionamento, aí veio um relacionamento que eu fiquei grávida outra vez, isso fora as gravidez que não aconteceram, pelo mesmo motivo de qual quase que o Joel não está aqui. Porque algumas pessoas diziam isso para mim, e eu achava que a solução era aquela, porque eu já tinha um filho. É vergonhoso falar? Não. Hoje esse é o meu momento, mas eu tenho uma história. Eu fui para o fundo do poço. E o fundo do poço só leva você a cada vez para mais baixo. Um abismo sempre chama outro. Eu não me lembro de nenhuma amizade que disse assim, vamos para a igreja, vamos para a minha casa, que eu vou te dar um banho, eu vou te dar comida, eu não vou te dar droga. Porque as minhas amizades não eram essa. O valor que eu procurava no mundo era em lugares errados. Hoje eu tenho muito zelo, muitas vezes sou muito radical. Muitas vezes eu sou chamada pela pessoa que trabalha na minha casa, que é como uma segunda mãe para mim. E ela diz assim para mim, você é muito mão de ferro com seu filho. Tenha calma. Mas eu sou essa mãe com ele, porque eu não quero ter a minha culpa diante de Deus. Eu não quero ser omissa diante da criação dele. Muitas vezes, eu vejo o Ismael hoje com 16 anos, tomando algumas decisões, e eu digo para o Senhor, que
Senhor, ainda que eu queira ter o controle de tudo, eu sei que quem tem o controle da vida dele é o Senhor. Aonde ele estiver. Porque aqui, igreja, é fácil nós demonstrarmos que estamos felizes, é demonstrarmos que somos crentes, é demonstrarmos o nosso comportamento no Senhor. Mas na hora que apaga a luz, na hora que ninguém está nos vendo, aí sim, você está diante de Deus. E só Ele sabe a sua intimidade. Foi essa intimidade, foi na hora do apagar a luz, que eu entendi que havia um Deus que ouvia. Sabe como foi que eu comecei? Algumas pessoas que escutam a minha história, escutam esse testemunho, elas dizem assim: e como foi, irmã Charlimar, que tu conseguiu sair? Tu foi para algum centro de recuperação? Eu nunca nem ouvi falar na época que eu usava droga. Como foi, irmã Charlimar? Você teve algum centro de recuperação? Não. Não tem outro lugar que seja mais forte do que um centro de recuperação de pessoas, do que a igreja do Senhor. Essa sim recupera pessoas. Essa sim te dá entendimento e sabedoria, te dá crescimento, te dá valor. Quando eu entendi o valor que existia em mim, quando eu entendi esse amor que nós lemos, o amor de que Deus amou o mundo, e eu representava isso, que Deus se fez carne. E eu vou lhe dizer, igreja, eu não tenho vergonha de dizer isso não, porque o entendimento e a graça que o Senhor me fez crescer é para que muitos não entendam mesmo, porque o Senhor confunde os grandes. Eu só estudei até a 2ª série. Eu não concluí os meus estudos. E eu costumo dizer que agora eu ainda faço teologia. Entendeu? Mas o Senhor dá. Eu sei que tem jovem aqui que não sabe nem o que vai ser. Não sei qual é a profissão. Não sei no que dá certo para mim trabalhar. Não sei como é que vai ser. Você já começou a dizer isso para o Senhor? Você já disse isso para Deus? O que é que você quer ser? Porque eu escrevi uma carta para Deus, pedindo a Ele socorro. Eu não quero ser drogada. Eu não quero continuar nessa vida. Eu não quero viver sendo expulsa de casa. Um dia eu quero ter um lar. Um dia eu quero ter uma família. Um dia, Senhor, eu quero ter uma profissão. Eu não conhecia a palavra de Deus. E eu dizia para Deus assim: Senhor, por escrita, igreja, eu escrevia. Até hoje eu tenho um hábito. São as minhas crônicas. São a minha história. Aonde você não está, mas onde o Senhor nunca esteve ausente. E ali, naquelas cartas, eu escrevia que eu queria um dia que o Senhor ajudasse-me na minha profissão. Eu queria ser cabeleireira, eu queria cortar cabelo. E eu dizia assim para Deus: se um dia eu não tinha colocado meus pés dentro de uma igreja evangélica, eu não o conhecia. E eu disse assim para Deus: se um dia o Senhor me ajudar nessa profissão, eu devolvo para ti 10% do que o Senhor fizer. Você fez esse voto com o Senhor? Você tem esse pacto com Deus? E eu não entendia. E alguns anos se passaram. E eu me lembro que as palavras que eu ouvia eram a mesma. Saia de dentro de casa. Você só faz... Eram as palavras que eu ouvia. Não havia uma palavra de força, de determinação. Uma certa vez eu olhei e eu disse: eu não sou o que você diz que eu sou.
Um dia Deus vai me dar capacidade de sair de dentro dessa casa e não ser mais expulsa. E uma certa vez, eu não tinha dinheiro para fumar um cigarro. Eu não tinha o dinheiro para fumar uma maconha. Eu não tinha nada. E eu estava angustiada, estava agoniada para lá e para cá. E uma certa vez, eu olhei, né, nesse dia eu olhei para o céu e eu disse assim, para o céu bem azul, e eu disse assim para Deus: Senhor, se tu existes, Senhor, por favor, Senhor, abre uma porta de emprego na minha vida. Eu olhei para o meu filho, Aline, o Joel. O meu filho tinha pares de sandália trocada, um pé de cada. E quando eu olhei para aquele filho, eu meditei no que estava acontecendo comigo. Eu tinha 19 anos, eu tinha um filho que eu nunca consegui dar nada para ele. Eu tinha um vício de cigarro e eu não tinha dinheiro para fumar aquele cigarro naquele dia. Eu tinha um vício de maconha e nem isso tinha aparecido alguém legal, né, para fazer a minha presença naquele dia. Ali foi o dia que Deus preparou para que eu viesse ter um encontro com a fidelidade dele. Não importa onde o homem esteja, dentro do mais profundo abismo, a palavra de Deus diz que lá eu também estarei. E quando eu disse aquilo, demorou alguns minutos, entrou uma pessoa que era da família do meu padrasto, e ele disse assim, a minha mãe desesperada disse assim: tu não tem um emprego que arranje para essa criatura? Ela está chorando porque não tem um cigarro para fumar. Ela não sabia da minha conversa com o Senhor. Mas nessa hora, Deus estava abrindo uma porta de emprego pela primeira vez na minha vida. E naquele dia, eu fui para a entrevista de emprego com um pedaço de roupa bem aqui e um pedaço de roupa bem aqui. E quando eu cheguei lá, a namorada do rapaz ficou logo foi com medo. Meu Deus do céu, de onde foi que saiu essa daí? Né? E ele disse: o que você sabe fazer? Eu disse: eu sei cortar cabelo, eu sei fazer hidratação. Havia uma pessoa que queria trabalhar. Eu não sabia. E Deus é assim, exatamente assim com a gente. Você pode não saber falar. Ou você pode até ter vergonha de falar. Mas quando Deus quer te honrar e Ele quer abrir porta, você tem que tocar nas águas para que elas se abram. As águas nunca vão se abrir se você não tocar. Foi necessário Moisés tocar nas águas para que ele viesse atravessar. E no meio do caminho ele via que não estava sozinho. Havia coluna de fogo. Pode ter certeza, no meio do caminho pode acontecer o que acontecer, pode vir faraó, pode vir carruagem, você vai passar e você vai contar o seu testemunho do outro lado. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. A porta de emprego naquele momento se abriu. Eu não sabia cortar cabelo, eu não cortei cabelo direito, poderia... esculhambei cabelo, o primeiro corte de cabelo que eu fiz lá, nunca mais eu vi o rapaz, porque eu cortei ele todinho com a navalha. É sério, igreja. A gente ri, mas o pobre do homem saiu todo cortado, viu? E eu vou lhe dizer, é propósito de Deus, não só acontece quando Deus permite, era permissão de Deus. Aquela porta se abriu. Eu nunca esqueci a porta que o Reginaldo abriu para mim. E durante 3 anos aquele homem passou o tempo todo dizendo assim para mim: para de beber, para de fumar. Começou o trabalhar de Deus. E eu acabei ficando mais séria. Mas eu não deixei as drogas. Eu comecei a trabalhar para sustentar o meu vício. Infelizmente, igreja. Infelizmente.
Eu cortava o cabelo, atravessava a rua e ia fumar um cigarro. Né, de maconha, cigarro, cerveja, enfim. Até que um dia, já falei isso em outros testemunhos, até que um dia Deus usou uma pessoa para vir fazer as unhas lá no salão. E eu não sabia fazer unha, como não sei até hoje. Mas quando a mulher perguntou, sabe fazer unha? Eu disse, sei. Ela disse, pois, quanto é? E eu vendo ela com a máquina fotográfica na mão, eu disse, vamos fazer um negócio? Tu bate umas fotos e eu faço tuas unhas. E ela disse que foi o pior negócio que ela fez até hoje. Mas foi a melhor amizade que nós fizemos até hoje. Essa mulher se chama Maria de Lourdes. Foi a mulher que pregou o evangelho para mim. Aos 21 anos, eu aceitei Jesus. Mas eu aceitei Jesus depois que alguém sentou comigo e falou desse amor. Eu ouvi e eu entendi. Às vezes, muitas vezes, eu parava na casa dela e eu dizia para ela que eu queria que ela pagasse um almoço. Eu queria pagar a mistura da casa dela, que era para ela fazer o almoço. E eu me sentia lisonjeada, porque naquela casa havia harmonia, naquela casa havia uma boa comida, naquela casa havia uma boa conversa. Alguém que não dizia, que não me chamava para usar droga, alguém que falava de Deus para mim. O Senhor trabalhou dessa forma na minha vida. Uma certa vez, isso é muito forte, eu gosto sempre de colocar isso, mas uma certa vez na minha vida, eu estava diante. Quem estava nesse lugar comigo, hoje pode se lembrar. Quando ouvia, quando me vê, quando me ouve, né, onde eu morei. Quem estava nesse dia comigo, se lembra que quando eu estava ali numa roda tinha mais ou menos assim, umas 15 pessoas, misturado homens e mulheres, e ali nós fumando, né, e depois de um certo tempo, todo mundo sentado, e eu ouvindo alguém pregar a palavra de Deus bem longe, né, os cultos, e eu ouvindo, e aquela voz falou comigo dentro de mim, e eu não me aguentei, eu falei que alguém estava me dizendo dentro de mim que um dia eu ia ser crente, e eu ia pregar o evangelho do Senhor, igual como eu estava ouvindo. Não era lombra, meu irmão. É o Espírito Santo. O diabo não diz isso para ninguém, não. O que o diabo manda é você se matar. Não manda você pregar o evangelho, não. Mas para a honra e a glória do Senhor. Chegou, vivi relacionamentos, entrei em relacionamentos onde eu não tive valor de nada. O maior amor que eu encontrei foi em Jesus. Foi esse o valor, foi esse o amor que eu encontrei. Enquanto eu tentava achar numa amizade, achar em relacionamento, em casamento, não tem, igreja. Existe um vazio dentro do homem, como diz o meu filho Joel, que só quem preenche esse vazio é o Senhor. Esse espaço é dele. Não adianta você se entregar a relacionamento, não. Não é no trabalho, não vai ser dinheiro, não vai ser fama. Ah, basta eu ter dinheiro, ô coisa boa. E ô coisa boa é comer, é estar bem. Se tem uma coisa, meu irmão, que eu digo às vezes, ô coisa boa é se sentar, ai, e regozijar daquilo que a gente trabalhou. É bom demais, mas passa. O melhor lugar para a gente estar é no Senhor. Esse amor que nos traz até aqui. E não é só estar dentro da igreja, não, jovens. Não é só estar dentro da igreja ouvindo, não. É uma entrega. Você tem que se entregar. Se você não se entregar para o Senhor, você vai sempre viver essas falhas. Sempre vai existir. Eu buscava nas drogas, mas existe muitos que estão buscando. Eu conheço gente que compra várias roupas, que faz vários cortes de cabelo, que pinta cabelo não sei quantas cores. Existe um vazio lá dentro que não vai ser nada disso. Não vai ser dinheiro, não vai ser academia, não vai ser amizade. Minha melhor amiga, sua melhor amiga é Jesus, meu irmão.
Quando eu entendi que o meu melhor amigo, quem não teve vergonha de andar com a Charlimar dentro daquelas Malvinas, foi Jesus. Ele pegou na minha mão e passeou comigo. E hoje essa honra é dele. Todas as coisas são para ele. Às vezes eu digo isso para os meus filhos. Se vocês são homens de honra, é porque eu neguei lá atrás. Porque o Senhor também fez isso por mim. Existe uma experiência que ainda que o André, ainda que a Nadiele, ainda que o pastor Sérgio nos chame, nos oriente, como foi lindo que o pastor Sérgio pregou aqui ontem, falando das suas experiências. Até que ponto o homem desce para que ele venha reconhecer que tem que se entregar de verdade. Não dá para ser de engano. Quem te visita quando você está no seu... Quando as luzes se apagam, quando você vai dormir e os seus olhos não se fecham e você faz aquela meditação. Quem sou eu? Como é que sou eu? Só quem sabe é o Senhor. E o Senhor não veio para os fortes, não. O Senhor veio para os fracos. O Senhor vai para os arrependidos. Eu louvo ao nome do Senhor, todos os dias eu bendigo ao Senhor. Porque o Senhor, Ele não só me deu a profissão, mas Ele capacitou. Eu entrei, costumo dizer isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu já sou uma profissional. Mas eu entrei bicho doido dentro de um salão. Uma vez a cliente disse assim para mim: Charlimar, eu tinha medo até de falar contigo, que tu era muito... cara fechada, cara ruim. Aí sabe o que eu respondi para ela? Era fome. Eu tinha muita fome. Eu tinha tanta vontade. Quando eu trabalhei no salão, que todo dia de manhã, irmão, quando eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, eu fui matar a fome. O que a gente faz, né? Quando não tem condição. Eu da tua idade, Lívia, o meu sonho era comer um cheeseburger e um copo de abacatada. Pensa aí, vocês estão na benção. Glória a Deus. Não foi graças ao Lula, não, viu? Foi a nós. Tem gente que diz graças ao Lula porque tem um smartphone. Nada disso, viu? É graças ao Senhor. Foi Ele, é Ele. Tudo é para Ele. Nada de ninguém, não. Tudo é para a honra e glória dEle. Aí, eu todo dia, para finalizar, todo dia, eu passava na padaria, comprava... Olha... Eu passava na padaria e quando eu entrava nessa padaria, irmão Marcelo, a primeira vez que eu entrei numa padaria aqui na cidade dos funcionários, parecia que eu estava entrando, era na Disney. Meu Deus, que tanto pão! Era pão de todo jeito, eu sou louca por pão, era pão de queijo, pão de alho, pão de gilim, pão não sei o quê. Eu encomendava, que chama baguete, uma coisa assim, desse tamanho assim. Eu encomendava o que era para me levar. Todo dia era sagrado. Eu comprava 4 pão carioquinha, 2 pão de queijo, tinha uma lata de leitinho e um chantilly. Todo dia eu me sentava na mesa e ai de quem tocasse na mesa. Porque se tocasse na mesa, ia desmanchar o bolo do leite. E eu era braba, irmão. Não tinha quem mexer, parecia cachorro mesmo comendo. Era braba. Aí eu trabalhando no salão, só que eu não sabia... Quando as clientes falavam, eu não sabia o que elas queriam dizer. Entendeu? Eu não sabia. Bicho doido. Entendeu? Mas Deus faz assim mesmo. Tem um versículo que diz lá no livro de Samuel que Deus tirou do pó das cinzas, do monturo, meu irmão, e bota para sentar diante dos príncipes. Eu não tenho nem medo de falar com o juiz, com o advogado. Tem um cliente advogado, juíza, promotor. Eu olho para elas, começo a conversar. Deus faz assim. Deus faz isso, Deus honra. Eu não entendi da idade de vocês o que é que eu estava negando, não. O que é que eu estava renunciando, não. Mas Deus sabia a garantia que ia ter. Porque Deus sabe. Toda vida. E dói. Dói, igreja. Não é fácil, não. Nós estamos passando por uma experiência agora, eu e meu esposo, na nossa empresa, que nós temos que devolver os impostos. E eu botei meus joelhos no chão e chorei. Jesus, está doendo,
Mas eu sou justa, Senhor. A tua palavra não diz. Pois então eu vou pagar o tributo. E Deus falou bem direitinho na palavra. Foi constituído por ele. Agora, se eles vão roubar, eu não sei. Se não estão mudando na saúde, na segurança, eu não sei. Eu já fiz a minha parte. Faça a sua parte, jovem. Faça a sua parte. Não se engane. Com Deus não dá. Agora fazer que nem o pastor. Não dá para bater uma cachola. Você tem que se entregar. Vai chegar uma hora que não dá para correr. Chegou um momento na minha vida que eu entreguei. Mas eu não conseguia me firmar. Eu não conseguia. Era uma luta, irmão. Eu ia para a igreja. Eu vou dizer uma coisa. A droga, eu entendo um viciado. E eu entendo ele mais ainda quando ele chora para se libertar. Porque eu chorei. Eu ia para a igreja. E eu ia para a igreja, fumava o bagulho, ia para a igreja. Quando eu chegava na igreja, eu chorava tanto arrependida. Meu Deus, me perdoa. Senhor, não quero mais fazer isso. Depois eu chegava em casa, até que um dia eu acendi um cigarro. E eu senti uma presença bem grande, bem alta na minha frente. E eu fiquei com tanta vergonha que rapidamente eu apaguei e eu disse, Senhor, eu entendi. Eu estou com vergonha. Eu fiquei com vergonha. É isso que a gente tem que sentir. Vergonha. Senhor, eu estou com vergonha. Eu estou arrependida. Nós não somos super mulher, não somos super jovem, não somos super homem. Não tem não. Para Deus e para o reino das trevas, nós somos a mesma pessoa. Qual a diferença de Davi para nós? Qual a diferença dos discípulos para nós, como o pastor pregou na quarta-feira? Qual a diferença? A diferença é que nós estamos se santificando como Ele é santo. A sua santidade, a nossa entrega para o Senhor. Certa vez, o fundo do poço na minha vida foi quando eu tentei o suicídio. Eu não aguentava mais aquela vontade de me suicidar. Eu cheguei ao fundo do poço, eu fui bater no crack. No crack, irmão. O meu filho era pequeno, Ismael, porque eu fiquei naquela luta. Eu ia para a igreja, saía, ia para a igreja, saía, por causa de relacionamento. Relacionamento. Se tem uma coisa que essa igreja ensina para os jovens, para os solteiros, é que relacionamento, muitas vezes, é um Baal, é uma estátua de Baal. Atrapalha, sim, atrapalha. Às vezes até o nosso casamento e os nossos filhos, se nós colocarmos primeiro do que a Deus, vai atrapalhar do mesmo jeito. Eu já ouvi testemunho de mulheres que perderam suas filhas, porque adoraram mais as filhas. Então, quando eu cheguei num ponto de suicídio, eu me lembro, para finalizar, né? Eu me lembro que uma certa vez, nesse dia eu estava em alto desespero, o relacionamento não dava mais certo. Eu entrei na Igreja Universal, lá no centro, chorei muito, dobrei meu joelho e disse assim para Deus, se o Senhor tem propósito na minha vida, Senhor, faz hoje, porque eu não tenho mais força. Deus sabia que no dia que eu pedi a Ele um emprego, Ele viu a minha sinceridade. Do mesmo jeito que Ele viu que naquele dia eu estava dizendo que ali estavam todas as minhas fraquezas. E que a única força que eu ia ter era para tirar a minha vida. Porque essa nunca vai faltar. O diabo sempre vai colocar. A luta, a nossa luta, não vai ser primeiro com ele. Primeiro a nossa luta vai ser com nós. Como um pregador falou aqui. Se você quer saber o quanto você é bom, o quanto você é ruim, tente fazer o que é bom. Tente se entregar para o Senhor. Tente viver esse manual aqui. Tente viver ele. Para você ver com quem você vai confrontar. Parece que o seu eu está sempre diante de você, lhe dizendo para você ir contra a palavra de Deus.
o seu fabricante, só Ele pode te consertar. Ele é o nosso fabricante e aqui é o nosso manual. Eu cheguei no ponto de entrar dentro de um banheiro para tirar a minha própria vida. E ali, quando o diabo, irmão, ele é sujo. Ele arquiteta um plano. Quem é que diz que eu tive esse plano todinho? Eu não tive, eu não queria tirar a minha vida. Quem queria tirar era ele. Ele colocou na minha mente que bastava eu tomar um vidro de Berotec, que eu tirava a minha própria vida. Mas diante daquela situação ali, eu me sentei dentro do banheiro e fiquei. E o meu ex-marido colocou o som bem alto, porque ele não queria ouvir o choro. Tem luta que é com você e Deus. Eu nunca me esqueço daquela parte que tem em Paixão de Cristo. Ali é muito forte aquela cena, onde dois reinos se levantam na hora que Jesus está sofrendo a agonia da cruz. Ele está prestes a ser traído, a receber o beijo de Judas. E ele sente que ali ele vai ser entregue. Naquele momento ele soa sangue. O diabo está olhando para ele, esperando ele dizer que não vai. Deus está olhando para ele, esperando ele dizer: seja feita a minha vontade. Naquele momento, assim somos nós. Esse momento, cada um de nós passa. O que é que nós dizemos para o Senhor na hora da luta, na hora da dor, na hora da angústia, quando você vê a morte no espelho? Quando você olha para você e se acha feia, se acha que ninguém te quer mais, se acha que você não é um bom profissional, que você não tem dinheiro para pagar as suas dívidas, que eu já estou velha, que nada vai dar mais certo. O que é que você vai dizer para o Senhor? Essa decisão não vai ser nem do diabo e nem do Senhor. Ela é tua. A decisão do seu posicionamento é do Senhor. Seja feita a vontade do Pai, ou você vai negar, ou você vai dizer: eu não aguento. Eu não vou levar essa cruz que os crentes dizem que carrega. A cruz é pesada. Não é fácil. Mas o Senhor diz que aqueles que vêm a mim, cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Na minha angústia e na minha tristeza, como disse a Lidiane aqui, está pensando, irmão, que eu vou sair chorando e dizendo para o diabo, mostrando para ele, na hora desse encontro entre eu, Deus e o diabo, nós temos que provar para ele que o nosso posicionamento: Senhor, me forja, me fortalece. Por isso que às vezes eu dizia para minha mãe, bastava uma palavra para a senhora sair de dentro daquele lar. Todas as palavras que eu ouvi dizendo: você não presta, não vai dar certo, eu ouvia e tomava ela e fazia ao contrário. Às vezes eu digo para as pessoas que eu ensino, porque hoje eu ensino. Deus me capacitou de uma forma que eu ensino profissionais. Existem pessoas que trabalharam comigo e estão vendo ao vivo que eles têm salão, se tornaram bons profissionais. Hoje eu ensino, porque o Senhor que capacita. Porque eu não me acovardei. Não se acovarde do seu chamado. Deus está te chamando para aceitar, para ser santo, seja. É para falar do amor dele, fale. Não podemos nos acovardar. As pessoas dizem: o mundo está assim, por causa de facções, por causa disso, e você vai se calar? Quantas vezes você abriu sua boca para orar por jovens que estão amarrados para morrer? Eu não estou lá, mas existe um reino de Deus e um reino das trevas diante de mim. E o que eu vou ser no reino de Deus? Para que o Senhor escute que é um posicionamento de uma mulher pequena, de baixa, mas que o Senhor capacitou. E tem poder, igreja. A tua boca tem poder. Tem poder. Porque o Senhor só transforma aquilo que você entrega para Ele. Como o pastor falou ontem, o Senhor só trabalha no vaso se o vaso for para a mão do oleiro.
Deus não vai trabalhar em vaso que não está nas mãos dele. Vai doer, não vai ser fácil, jovem. Não vai. Agora eu sou feliz, você vai ter Jesus, ser feliz, vai cantar o hino da vitória, vai ter alegria, vai ter sabor de mel, mas isso vai ser com as tuas lutas, levando a tua cruz, porque a sua felicidade não vai depender de ninguém, é do Senhor. Quando você olhar no espelho e você entender que a sua gratidão é para aquele que te libertou, você vai ver que você não vai temer a mundo. Eu quero ser diferente mesmo. Eu vi uma coisa linda, eu estou vendo dentro da minha casa. Vejo meu esposo sendo tocado, ele está ali, eu quero honrar ele, sendo tocado, dizendo eu quero isso aí. É sobrenatural. Não adianta dizer que é natural, não. A sua vida, ela é sobrenatural para outras. O que é isso? O que aconteceu com a Charlie Mack? Só estudou a 2ª série e hoje está ensinando para profissionais que já têm até salão. Ele capacita, porque ele quer que o nome dele esteja sobre a sua vida. Da onde foi que saiu força? Dele. Eu encontrei nele. De onde foi que saiu a alegria? Nele. E é no choro. Eu me lembro, irmão, quando eu passei prova, era eu chorando. E eu só faltava enxugar lágrimas com o miolo do pão, mas o pão descia. Porque eu estava bem para comer. É desse jeito. O Senhor é assim, né? Eu agradeço essa oportunidade. Aqui, eu sei que o André falou sobre drogas, sobre violência, né? Eu passei essa violência diante da minha criação, com o padrasto. Nada daquelas palavras, eu fui fazer outra coisa. Nenhuma daquelas palavras que eu ouvi, eu fui fazer o que eu ouvi. Eu fiz ao contrário. Entenda que no seu particular, na hora que você está lá no Getsêmani, que ninguém está vendo, e os discípulos dormiram, é com você e Deus. Aí eu faço como meu pastor, se teve uma coisa que eu aprendi, e tem uma pessoa que até me chama desse jeito, é que existe 2 coisas nos crentes daqui, nos crentes da Água Fria, nos crentes das outras denominações, é que se você não tiver posicionamento e um confronto, você sempre vai ser acovardado, vai estar sempre se escondendo. Não se esconda não. A palavra de hoje é essa para você. Que as palmas louvem o nome do Senhor. E muito obrigado por essa rica oportunidade.